chegar, porque eu vim a pé. Boa noite. De volta aos encontros de estudos do Grupo de Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o GISP. Para não ser redundante, eu não falei estudos duas vezes. Hoje, vamos discutir um tema que muito inquieta os mangicultores da região, assim também como de outros polos que lidam com a mangicultura irrigada. Efeitos da irrigação e do manejo do controle do estresse oxidativo em mangueiras. Sabemos que a manga é uma cultura absolutamente importante na pauta da fruticultura do Vale do São Francisco, assim também como de outras regiões. O volume de produção é altíssimo, mas tudo isso demanda todo um manejo voltado para a indução artificial do florescimento. E nesse processo, certamente a planta passa por uma série de estresses, principalmente quando é necessário reduzir a lâmina de irrigação. Como manejar o estresse oxidativo, aquele que vai repercutir nos padrões de produtividade, até mesmo na massa foliar para o futuro ciclo, ao mesmo tempo em que há necessidade de lidar com a lâmina de irrigação mais reduzida. Essa é uma equação que precisa fechar. E, para isso, a gente precisa lançar mão de técnicas, de manejos assertivos e, com toda certeza, do trabalho da consultoria na cultura da manga. E hoje, para compartilhar um pouco das suas experiências nesse sentido, de como tem sido o trabalho voltado para o produtor resolver ou mitigar esses estresses, temos a satisfação de contar com Joséilson Ramos, consultor na cultura da manga aqui no Vale do São Francisco, que vai falar um pouco sobre as suas experiências nesse tema. E olha que estresse é uma coisa que a gente gosta de falar. Boa noite, Joséilson. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Em pleno feriado, estamos aqui com a sala com quase 50 pessoas, exatamente para ouvir sobre esse tema que é do nosso absoluto interesse. A moderação de hoje vai ser com Guilherme Santiago, assistente técnico de pesquisa do GISP, e passo a palavra para você, Guilherme, conduzir o restante da noite. Eu vou ficar um pouco mais calada hoje, mas não sei se vou deixar de fazer perguntas não, hein? Vamos lá. Boa noite a todos. Me chamo Guilherme Santiago, eu sou um dos membros do GISP, né? Atualmente, nosso grupo de estudo e pesquisa também, né, em ecofisiologia e estresse de planta, no qual quinzenalmente nós nos reunimos aqui, né, no qual trazemos algum especialista de algum tema relacionado ao agro, e em especial temas que estão em ênfase, como esse, tendo em vista que o clima desse segundo semestre é bastante desafiador, essa parte de estresse aí, e do manejo, né, e hoje nós temos o imenso prazer de contar com o José Wilson, consultor, né, para discorrer um pouco sobre esse tema. Esses encontros, nossos encontros eles são divulgados através do nosso Instagram, né, GISPF, e também através do nosso grupo do WhatsApp. Eu vou estar colocando o link deles aqui no chat, e todos os nossos encontros também eles são gravados, como já iniciou a gravação, né, e posteriormente esses encontros serão divulgados através do YouTube, né, no qual o nosso canal é GISP e F Sertão, e temos também uma biblioteca virtual, no qual nós semanalmente nós alimentamos essa biblioteca com alguns livros, artigos, conteúdos relacionados ao agro no geral, né? E também sobre os temas abordados no nosso encontro. E hoje, em especial, nós recebemos, gostaria de dar as boas-vindas para José Wilson, que vai discorrer um pouco sobre esse tema, né? Efeitos da irrigação e do manejo no controle de estresse oxidativo em mangueira. José Wilson, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo, fica à disposição, sinta-se à vontade para se apresentar e vamos seguir. Só mais um ponto, gostaria de combinar também com os demais participantes a dinâmica, né, de pergunta. Nós já combinamos com o José Wilson, ele optou para que as perguntas possam ser feitas ao longo da apresentação, né, então você pode estar pondo sua pergunta aí no chat, ou então levanta a mãozinha aí que eu vou repassar a pergunta para o José Wilson. José Wilson, pode ficar à vontade para se apresentar e iniciar. Boa noite, pessoal. Me chamo Joséilson Ramos. Eu me formei primeiro em técnica agrícola lá quando era Cefet e me formei em 2008. E ao longo do tempo eu trabalhei sempre. Na verdade, eu comecei com a cultura da uva, né? Estagiei na cultura da uva lá em onde era Seu Seixo de Mabucuro, que hoje é Sérgio Melo. Terminei o estágio e migrei para a área de mangicultura, para a Grodan, onde eu passei lá 7 anos na Grodan,
E aí eu desvinculei da Grodan e trabalhei 1 ano com o Eduardo Ferraz fazendo desenvolvimento. E depois de 1 ano, eu conversei com o Eduardo Ferraz e comecei a seguir a vida de prestar assistência aos produtores, aqueles mais carentes. Comecei pelos produtores pequenos e porte médio. E em 2018 eu aceitei uma proposta do Valdivino, lá em Cabrobó, um projeto dele, ele trabalhava só com arroz, e aonde ele precisava alavancar a região na questão de muitos produtores sem assistência técnica, e a fruta deles lá era vendida como a gente conhece muito, que é a questão do mangaeiro, ou seja, essa fruta era vendida só em contentor. E com isso eu consegui desenvolver um trabalho na região, onde a região ganhou muito com isso, e hoje tem muitos construtores, tanto aqui do Vale, quanto de outras regiões, prestando serviço lá. A região cresceu, a manga ganhou uma grande valorização, e até mesmo o Valdivino, hoje ele tem 100 hectares de manga plantada, inclusive tem até a Taúfa para lá. Já, né, eu prestei assistência para ele, e hoje presto assistência para alguns dos irmãos deles, né, e diante esse longo tempo de trabalho, a gente se deparou com essas situações que vêm intervindo na produção da cultura da manga, né, que são o clima. E com isso, durante minha trajetória, a gente vai observando em campo alguns manejos que vêm aprimorando e melhorando, consequentemente, a produção da manga, justamente pensando na irrigação. Pode passar, Fernando? Ou José Wilson? Pode. E aí, nesses últimos anos, nesses 5 a 6 anos, a gente vem se deparando com altas temperaturas, e aí foi aonde a Daiane falou comigo, e eu optei para falar um pouco sobre o equilíbrio de irrigação e diminuir o estresse oxidativo. Como que a irrigação pode estar melhorando esse fator desse estresse oxidativo? Muitos produtores, até hoje em grandes fazendas, a gente chega e um dos maiores percalços é a questão da irrigação. A irrigação, ela está interferindo na produção aqui no Vale do São Francisco, diretamente, em média, de 70% da sua produção. A planta, ela precisa de 70% da irrigação bem manejada. Como que a gente pode manejar essa irrigação? Pensando em uma distribuição uniforme, né? Você conseguir entregar à planta um bulbo de irrigação aonde pegue toda a massa foliar da planta, ou seja, a parte da copa, né? Muitas das vezes, aqui na região, o produtor, ele foca só em colocar água. Ele pensa, por exemplo, se a planta precisa de 200 litros de água, ele acha que essa água é concentrada. Não, essa água ela tem que ser distribuída. Essa irrigação ela tem que ser distribuída. E muito desses fatores acontece a irrigação localizada em um ponto específico da planta, e aí culmina para esses estresses que a gente vem vivenciando. Então, eu vejo que, a ponto de nível de campo, quanto mais a gente manejar a irrigação de uma forma mais correta, a gente pode diminuir esse estresse oxidativo. Um ponto bem interessante é essa área aí, ó. Como vocês podem ver, volta aí um pouquinho, por favor.
Ó, como vocês podem ver, com algum uso, né, que a gente também faz algum uso de micro-organismo para melhorar a biota do solo, você vê aí a mancha de solo, que ela está com a umidade uniforme, né, uma umidade não só localizada, você tem um pouco, ainda tem um pouco de acúmulos de matéria orgânica em cima, e aí a matéria orgânica também faz com que facilite, ela sustenta a umidade, né? E com isso tem resultados que nos mostram que a irrigação é um fator de suma importância na cultura da manjicultura. Pode passar. Ó, essa é a mesma área onde a gente fez um trabalho de manejo de irrigação. Conseguimos uma boa multiplicação de broto. E aí, onde chega um ponto que a professora Ana Rita falou, como mitigar o estresse no momento que você precisa diminuir a lâmina de irrigação, né? E aí a gente tem que fazer o uso da irrigação para que essa planta não venha sofrer um estresse oxidativo. Na cultura da manga, o que a gente aqui costuma dizer que o ponto mais ideal é a gente ter uma tiradeira, que a gente faz, coleta pontos, abre pontos de buraco na área, para a gente entender até onde a umidade está se encontrando. E isso varia de solos para solos. Solos arenosos, solos argilosos, alguns solos compactados. Por isso que a gente usa essa ferramenta para a gente ter entendimento de como manejar a irrigação. E aí, a gente, com essa técnica, a gente consegue fazer um bom manejo de estresse hídrico e fazer com que a planta não perca a reserva construída no momento da maturação. Para quando chega a fase da indução, a planta, ao florir, ela não tenha aquele aborto excessivo. Então, o ponto-chave para que você tenha um bom equilíbrio na irrigação é você ter um conhecimento e o histórico da área e também saber o momento, vamos dizer assim, mais correto para que você atinja os níveis ideais de irrigações. Zé Wilson, a Pode professora passar. Ana Rita levantou a mão, ela está fazendo uma pergunta. Professora Ana? Zé Wilson, olá, Wilson, essa foto me chama a atenção, porque a gente sabe que a irrigação localizada é uma realidade na nossa manjicultura, mas a gente sabe também que, com o passar do tempo, o uso de mecanização necessários nas áreas, eu tenho observado que a resistência à penetração de raízes tem sido cada vez maior. Os solos estão adensados, compactados, e não sei exatamente o que tem sido feito para resolver esse problema, ou pelo menos não negligenciar a questão dos solos mais adensados e compactados, principalmente nessas áreas em que, aí como tem, ó, repare, são plantas com espaçamento reduzido, então uma densidade alta na área toda. Então, a descompactação entre linhas não vai ser feita. Mas entre plantas, como é que está sendo vista essa questão da textura do solo, de monitorar a compactação do solo, pensar até mesmo em melhorar a eficiência da irrigação, melhorando também a textura do solo. Como é que isso tem sido feito? Professora, a pergunta é bem, vamos dizer assim, uma pergunta bem complexa. Tem alguns produtores que eu dou assistência, que a gente tem feito o uso constante de calda orgânica. Essa calda orgânica,
a gente faz com esse tipo de peru e bota alguns micro-organismos. Só que tem certos momentos da fase da cultura que a cauda orgânica não pode, né? Justamente ali quando você começa o estresse. O que é que eu tenho observado? Principalmente em essas áreas bem compactadas. No primeiro momento em que você começa a fazer esse manejo, a gente tem aquele verdadeiro escorrimento da irrigação. Vamos dar um exemplo. Se a área, digamos que essa planta tem necessidade de 200 litros de água dia, só que se você fizer essa irrigação de uma vez só, ela, quando você chegar no perfil, por ele estar compactado, vai haver o escorrimento dessa lâmina de água. Aí a gente faz turno de avanço, ou seja, a gente irriga uma hora e coloca para as demais áreas e depois volta com a hora novamente. Com isso, a gente vai aumentando vamos dizer assim, a densidade da água em profundidade. Esse é um dos métodos que eu venho usando com alguns clientes. E tem outro cliente agora, primeiro cliente de manga de todas as minhas assistências que eu vi ele fazer aquela enxada rotativa nesses solos compactados, né? Porque é um custo maior, mas a gente teve que fazer a priori esse trabalho, porque a lâmina de irrigação ela não estava tendo profundidade nenhuma. Vamos dizer, estava chegando a 20 centímetros. A partir de 20 centímetros, a gente já estava tendo aquele escorrimento. Então, assim, para que se chegue a umas altas produtividades, para que você tenha diminuir esse estresse, é preciso alguns manejos, e principalmente no clima que a gente vive vivenciando nesses últimos anos. Temperatura altíssimas, a planta fecha o estômago mais rápido, né? E com isso, a planta tende a aumentar o seu nível de estresse oxidativo. É por isso que a irrigação é um dos fatores que vem melhorar a cultura da manjecultura aqui no Vale, quem manejar de uma forma adequada. Obrigada pela sua colocação, e eu queria colocar um outro ponto aí, eu penso que deve ser também uma preocupação dos consultores, uma preocupação sua, que a gente tem que olhar para o sistema radicular. Primeiro porque, no caso da mangueira em especial, é uma planta muito exigida no ciclo. Então, a produtividade é alta, quando não vem problemas, olha essa carga de floração. Depois vem todo aquele processo com risco, inclusive, de doenças e tudo mais, estresse bióticos. Mas, assim, é muito importante ter raízes ativas, em quantidade suficiente para suportar a carga. Até porque, como todo processo de indução dela envolve um manejo hormonal também, importantes pontos de síntese hormonal podem ser suprimidos se não tiver muita raiz, se não tiver essa água infiltrando bem no solo, né? O solo com porosidade suficiente para circular a água e o ar. Então, esse acho que é um ponto que, quando se fala em equilíbrio de estresse, ao meu ver, eu considero atualmente um dos mais importantes por isso, porque eu estou observando uma negligência grande em relação a manter a estrutura do solo boa, com uma boa quantidade de poros, né, para circulação da água e do ar, macroporos, e quer se corrigir em cima, mas muitas vezes a raiz não tem sido olhada. Obrigada. Professora, de fato, se não tiver um bom sistema radicular, a planta ela vai abortar, principalmente a variedade Tomiax. É uma variedade precoce, né, um ciclo muito rápido. Se você não tiver um sistema radicular, vamos dizer assim, abraçado com um sistema de irrigação, a manga ela vai ter um aborto bastante, e principalmente a variedade Tommy. E nessa época de período quente, principalmente quem coloca a sua fruta para a colheita do primeiro semestre de 2025, a florada ela é concentrada aqui no final de outubro, novembro,
dezembro. Então, assim, se não tiver um bom manejo da irrigação, você vai perder muita raiz, principalmente a raiz terciárias, né? E aí, quando a planta florir, não vai dar tempo à construção novamente desse sistema radicular. Por isso que há esse grande aborto. É justamente em um manejo inadequado da irrigação, perde esse sistema radicular da planta, principais raízes, as secundária e terciária, e aí, com isso, ocasiona o estresse e a planta começa a se defender. Pode passar. Perfeito, Zé Wilson, pode prosseguir. Pode passar para a próxima slide aí, Pedro. Passa outra vez? Pode. Aí eu mesmo. Para mim, aqui já apareceu as folhas com sinais de estresse. Já folhas. Não, para mim não apareceu. Para mim não apareceu. Isso aí, pronto. Veja bem, essa área é uma área que a gente está induzindo. Por que eu coloquei essas fotos? Aí são os principais sinais de estresse oxidativo. Isso, como é ocasionado esse estresse? Essa aí é uma variedade Tome, e essas folhas, se vocês podem olharem, a manga, quando a gente faz a aplicação de PBZ, muitas das vezes, devido a alguma intercorrência durante o manejo, a planta sinaliza a brotação, só que o cutar impede que esse broto se desenvolva. E aí, no momento da indução, a gente precisa fazer a quebra desse ramo curto para que venha a flor. E aí tem esses dois ramos com sinais de radiação solar, justamente por um erro de manejo. Por que acontece esse erro de manejo? Muitas das vezes, nós, consultores aqui no Vale, a gente faz visita com 15, com 30 dias, e a gente pede para o cliente que faça uma determinada quantidade de irrigação e fica acompanhando. E aí ele não acompanha. E aí, no momento dessa atividade, quando se faz essa atividade, a gente tem que entrar com produtos que minimizem a questão da radiação solar. Produto antiestressante, protetores, né? Porque se a gente também aumentar a lâmina de irrigação demais, a planta, ela emite broto. Então, um dos fatores que a gente tem que se atentar é uma boa nutrição, principalmente aumentar o nível de clorofila na folha. Porque quanto maior o nível de clorofila na folha, ela vai suportar mais a questão da radiação solar. Perfeito, Zé Wilson. Zé Wilson, tem uma pergunta aqui no chat. Vou passar primeiro para o professor Fernando, que levantou a mão, e posteriormente eu faço as perguntas no chat. Professor Fernando. Eu tenho trabalho um pouco com manga, não é a minha cultura, que eu tenho só um produtor, que eu dou assessoramento para um cara técnico que cuida da área de manga, mas algumas coisas, claro, que eu não conheço a realidade aí, essa cultura de manga praticamente no norte do Peru, do outro lado da cerca já é Equador, então está mais para Equador que para Peru. Um dos detalhes que a gente tem notado, tu está falando da irrigação, e esse é um fator principal, a gente chama-se lá a amplitude do bulbo, quer dizer, a amplitude do bulbo de irrigação, quer dizer, qual é o volume de bulbo que se faz, que tu fala aí que é a projeção da copa, né, que você faz a projeção de irrigação. E lá, muitas vezes, costumeiramente, no processo que vai gerar o estresse, né, vai gerar um estresse para fazer a indução, se uma indução é induzida pela falta de água,
eles fazem, né, nessa propriedade, eu estou acompanhando, eu estou conhecendo mais, é a chamada limitação de bulbo, quer dizer, você restringe o tamanho do bulbo irrigado. Tu tinha um tamanho X, você diminui a quantidade de área do bulbo irrigado, não corta a irrigação em si, mas reduz a base de bulbo para fazer isso. Outra coisa que está sendo feita lá, e talvez não seja a consequência aí, que lá nós temos solos que têm um pouco de sódio, né? A água que vem de irrigação tem um pouco de sódio. O solo tem e um pouco tem da origem. Então, alguns solos lá, eles ficam um pouco desestruturados por esse sódio. E lá o produtor, que a Rita me falou um negócio assim, o que está sendo feito, por exemplo, para arejar esse solo lá. Nessa propriedade, eles usam aquele sistema de arejamento de grama. É um sistema que tem um sistema tipo de dentes que tu crava no solo, né, engramados, né, ocos e arejado. Então, isso eu estou acompanhando agora, que tem sido feito em algumas situações nisso, e aí aportado, a gente chama lá, que aqui seria material orgânico, mas chama de guanto lá, que é o resíduo de produtos orgânicos, né, precisamente de origem de aves marinhas e coisa que se consegue comprar. Agora, uma das coisas, o que vocês têm manejado relacionado a isso? E claro que daí lá se faz muito uso, não só pela manga, mas de outras culturas, de aplicações de produtos foliares, tanto de proteção física, à base de silício, mas também produtos que diminuem a base de algas, né, para melhorar a planta a enfrentar esse estresse. O que você tem, pode nos falar sobre o uso desse sistema aí? Professor, veja bem, essa questão dos solos com bastante adição de sódio, que ele se torna salino, um dos principais manejos que a gente vem fazendo aqui é o uso de matéria orgânica, né? Para ver se a gente melhora a aeração do solo, para que a gente comece a ter o que a professora Ana Rita falou há pouco tempo, sistema radicular. Porque quando se tem um solo bastante salino, a planta consegue até florir, mas o aborto, ele é drástico. Muitas panículas chegam até a ficar pelar que eu digo, ela fica sem fruto, né? E com relação ao uso de produtos, eu uso, inclusive eu fiz curso de aplicação de silício, uso de silício em algumas áreas, tem me ajudado muito, que aumenta ali a questão da parede celular, da folha, e também, na hora que a planta florir, a gente tem menos incidência de pragas. Aí eu tenho usado o silício. Com relação a esses outros produtos do antistresse, a base de água, feito, inclusive, eu fiz numa área, no NH3, que eu liguei para a pessoa que me apresentou o produto e agradeci. Quando eu vi a situação da área, eu digo, quando eu voltar aqui, o estresse oxidativo está mais ou menos que nessa folha aí, essas folhas que estão a radiação solar está com a queima, né? E graças a Deus, quando eu cheguei na área, o menino, o encarregado já foi falando, tu tá percebendo alguma coisa não diferente? E aí eu comecei a olhar e comecei a olhar e não fiz, e não tinha nada de radiação solar. E eu me surpreendi com esse produto. Então, assim, mais na frente, acho que nesse slide, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do uso. Então, professor, o que é que eu tenho falado? Ou o que é que ele tem feito aqui nas áreas que eu acompanho? Eu tenho tanto usado bastante matéria orgânica, principalmente em solos salinos, e também tenho usado esses produtos que vêm agregar e diminuir essa questão do estresse na folha da mangicultura. Aqui, se não usar aqui no Vale, em algumas áreas e período do ano, o aborto é grande, por conta que o estresse ele causa
um grande aborto na planta por conta que diminui essa clorofila da folha e, consequentemente, a planta tem menor reserva no ramo para suprir a necessidade da panícula floral. Só uma pergunta. Como eu trabalho lá com outras frutas, a gente trabalha com algas, né, específicas, né, por causa do problema da uva e do mirtilo eu trabalho com 4 culturas principais e mais, no caso da mangueira, é um técnico que eu auxilio ele na parte nutricional. Não mexo muito manejo porque não é a minha atividade principal. Mas nós temos lá usado bastante nas outras culturas como uva, mirtilo, limão e abacate, nós temos usado produtos, transferido esses produtos que têm tido resultado na uva e no mirtilo para essas culturas, tentando ver se esse resultado que a gente tem nessas outras culturas tem eficácia. E um desses usos é o uso de blends ou de forma individual de algas que a gente tem. As mais comuns, que a gente tem Ascophyllum nodoso, Capaficus averese, Durvileia potatorium em Antártida, e Clonia e assim por diante. Mas uma coisa que nós temos usado, e talvez pelo valor agregado que nós temos à fruta, é usado também na fertilização em parte aérea, prolina e glicina betaína para ajudar a mitigar o estresse. E nós estamos fazendo agora numa área de manga esse teste para ver se ele tem efetividade lá também, não sabemos ainda se vai ter. Nas outras culturas tem, então não sei até como é que se está aprendendo a fazer isso aí, que já é um método já bem mais específico, né? Professor, a prolina é um resultado excepcional. A prolina pode ter certeza que vai suprir um resultado excelente, porque aqui o uso de prolina a gente tem usado bastante, né? Agora, o que é que deve se observar? É muito a questão da prática em campo para não fazer, vamos dizer assim, dosagens que às vezes interfira na floração, né? Que o uso desses aminoácidos, desses hormônios, na questão da mangicultura, é mais a questão de prática e olhar em campo. É essencial o uso. Agora tem que ter um acompanhamento bem, porque a resposta na manga ela é muito rápida, principalmente ali entre a maturação e a floração. Se a gente errar, não vamos dizer assim, numa dosagem e junto com o manejo da irrigação, a gente pode ter uma brotação indesejada. Mas a gente vem usando prolina, essa área mesmo que eu falei, esse produto, eu estava estudando sobre ele tem ácido glutâmico, tem cisteína, e aí eu comecei a estudar mais esse produto porque o resultado foi bem surpreendente. Talvez, professora, não seja a característica da cultura, mas, por exemplo, no abacate que eu trabalho lá, nós estamos com uma área nova de abacate lá, né? Eu estou aprendendo abacate agora. Eu disse assim, arrumaram mais uma encrenca para mim. E nós, pelo menos o histórico que tem lá, que nós, no abacate, quando nós usamos antes da floração, produto à base de glutamato, ácido glutâmico, glutamato, nós temos aumentado o nosso aborto. Então, nós temos evitado o produto à base de glutamato antes da floração do abacate. Isso não sei se tem alguma influência também na mangueira, mas na manga ela tem causado abortamento. Perfeito, professor Fernando. Quer complementar, José Ilson? Eu não sei se foi só para nível de registro do produto, né? Mas eu estava estudando mais sobre o produto quando eu vi o resultado, né? Mas na descrição do produto tinha glutamato, cisteína, e aí eu comecei a observar e eu fiz umas 2 aplicações, deixei recomendado umas 2 aplicações
E é surpreendente o resultado, professor. É de cima a baixo da planta. A parte aérea é uma coisa de cinema. Não tem menos de que 3, 4 frutos por panícula, não. E já a fruta já está ali com seus 40 dias e o aborto, primeira queda, quase nada. E manga tome, ela tem um aborto excessivo. E aí eu venho acompanhando essa área, daqui uns 15 dias eu vou passar nela novamente e vou observar a questão dessa aplicação. Eu fiz 2 aplicações e sustentei um pouco justamente por conta do glutamato, né? Quando eu observei, quando eu vi o resultado, que fui ler mais sobre o produto, não tive mais oportunidade de sentar com a pessoa que me apresentou, para que a gente comece a entender melhor. Só uma pergunta, Rita e o pessoal aí. Nós lá trabalhamos com videira e nós fizemos algumas análises específicas, por exemplo, não é no caso da manga, mas no caso de uva e de mirtilo até abacate começamos a fazer, é analisar os teores na raiz, radicular. Coletamos raiz e mandamos para o laboratório. Em videira a gente faz já tradicionalmente o uso de análise do teor de amido da raiz e principalmente o teor de arginina, né, na radicular, né, arginina. Hoje nós estamos fazendo arginina e também histidina, os dois estão fazendo, mas estamos já fazendo mais também histidina para ver os teores que tem na raiz, para ver como é que vai ser o nosso vigor da planta lá. Claro que é uma planta diferente no caso da mangueira, então nós estamos fazendo essa análise também, e nós deciframos se a planta está, no caso da videira, muito vigorosa ou não. Talvez até mesmo na própria mangueira, se você tiver um aspecto vigor excessivo, pode gerar, no que tu está falando, brotação e não floração, né? Induzir a parte de brotar mais do que florar. Então, é só uma opinião minha. Esses cuidados aqui a gente tem que ter cuidado principalmente na variedade quente e cake, né? Se conseguir um grande vigor, a quente não consegue florar. A cake, se a gente conseguir um grande vigor, ela mesmo assim ela tem uma boa floração, só que você vai ter fruta cocão. Ela tem dentro da sua fisiologia, o professor falou lá do mirtilo com relação ao nitrogênio, a manga cake, se não souber fazer um bom uso do nitrogênio aqui, ela vira cocão e ainda ela apresenta alguns problemas de doenças. Perfeito, José Wilson. Vamos fazer o seguinte, tem algumas perguntas no chat, mas vamos prosseguir a apresentação, posteriormente nós fazemos outro momento para tirar dúvidas. Já passou. Então, sobre a questão dos métodos e manejo adequado para evitar danos causados pelo estresse, é o que a gente vinha falando do início da apresentação. Dos fatores que alavanca o estresse oxidativo é o uso inadequado da irrigação. E dentro desses outros 30% que eu coloco para que você tenha sucesso, é você ter uma boa nutrição, né? E um bom equilíbrio hormonal também, né? Para que você tenha uma planta equilibrada e, com isso, você obtém uns resultados satisfatórios. Então, assim, para que a gente evite esses danos, fazer uma boa irrigação. O primeiro passo é fazer uma boa irrigação. Se você faz uma boa irrigação e você faz uma boa nutrição, você já tem ali uns 80% para ter uma boa fruta. E o restante é sanidade, né? Você cuidar da sanidade da fruta, que a questão de pragas e doenças, né, por causa do estresse bióticos, a planta também vem a sofrer esse estresse, né? Então, assim, para a gente obter sucesso, esses são os pontos que a gente tem que pontuar, né, dentro do manejo.
Eu tenho observado, esse era um ponto que eu queria chegar, a gente aqui tem um grande problema com a variedade Palmer, que é a questão da patenocarpia, a não formação do embrião, onde não desenvolve o caroço, né? E aí, com isso, já vem uns 2 anos eu fazendo uso de protetores e produto para evitar o estresse, que são produtos antiestressantes, né? Como o professor falou, o uso de algas, de alguns blends que nos condiciona a uma planta com mais saudável. E eu tenho feito algumas observações em solos arenosos, tive áreas floradas ali por volta de 23 de outubro, e é onde a gente tem temperatura nesses solos entre 40, sensação térmica, a gente chegou a medir sensação térmica do solo até de 63. Então, assim, a palme, acima de 30 graus de temperatura, ela já vai sofrer muito. E, então, para isso, em solos arenosos, eu até, assim, para mim, irrigação é gotejo, mas hoje eu já tenho uma visão diferente. Em solos arenosos, se fizer o uso, com a mudança de clima, se fizer o uso de irrigação por microaspersores, e nesse momento em que a planta está passando por essa alta temperatura, como quando chega ali nos meses finais de outubro, aí quando inicia a primavera e finaliza a primavera e entra o verão aqui no Brasil, fazendo o uso de irrigação por microaspersão, aonde consiga fazer uma uniformidade da copa da planta e você fazer irrigação com turno de avanço, consegue minimizar o estresse, dando um conforto melhor, um conforto térmico melhor à planta, e com isso você consegue evitar e diminuir drasticamente a questão da patenocarpia. Então, eu venho usando protetores, um protetor tem visto um resultado bom. Tem uma área aqui de um cliente aqui em Santana do Sobrado, que a gente fez o uso mais ou menos ali da botão floral, expansão de panícula e a definição do fruto, onde a gente já observava em campo que aquele fruto estava definido como o bom desenvolvimento do embrião. E aí a gente fez o uso de protetor solar e produtos antiestressantes. E com isso a gente teve um bom resultado, um excelente resultado, florada em 23 de outubro. Tem dados do cliente, da empresa. E essa área, por incrível que pareça, a gente teve 5% de refogo. De produção de 35, 37. E tal período é uma produção excepcional. Espaçamento 5x4. Perfeito, José Wilson. Tem mais algumas perguntas aqui no chat, eu vou fazer algumas aqui. Inicialmente, o Marcos Pimentel, ele pergunta sobre silício. Eu creio sobre a utilização de silício, se você tem utilizado. Tem. O silício eu tenho utilizado e eu tenho observado um resultado significante. Quando se faz uso de silício, com um bom silício, quando você chega na área, principalmente ali por volta de 10 horas da manhã, 11 horas, você vê aquela folha com quem ela está um pouco turva, mas ela não está com aquela empinastia de agressão. Então, assim, o silício, ele tem melhorado muito, né? Eu tenho feito uso de silício em algumas áreas e eu tenho observado um resultado bem significante. Perfeito. Tem outra pergunta aqui do José Pionório. Primeiramente, ele parabeniza pela sua apresentação, né? Ele gostaria de saber se você fez ou já
se você faz ou já fez, né, a utilização de tensiometria para monitorar a umidade e o teor de água nas variedades ou nas variadas profundidades. Ele enfatizou que tem no mercado, né, ferramentas aplicadas principalmente à fertirrigação, que corrige a compactação do solo de até 35 a 40 centímetros. Na minha área de consultoria, eu não tenho usado o tensiômetro, mas durante o tempo em que eu trabalhei, eu tenho trabalhado com tensiômetro, e é de suma importância. O que é que acontece? O produtor de manga, ele precisa de mais disciplina. Se ele melhorar a disciplina, ele aumenta a sua produtividade. Vamos lá. Imagine se o produtor de manga, eu não vou generalizar, mas eu acredito que uns 70% a 80%, ele não tem uma disciplina, igualmente tem a disciplina, que o pessoal tem a disciplina da uva. Então, assim, muitas atividades na variedade da mangicultura, ela não é feita em dias. Aqueles produtores que faz esse trabalho em dias, essa atividade em momento apto, na hora que a planta está necessitando, o resultado é surpreendente. A exemplo, essa área que eu falei de Santana, tem outras áreas, e tem outros consultores aí que têm bons resultados, mas para isso o produtor tem que acreditar. E aqui no Vale, os produtores, eles ainda estão começando a entender que com a questão de clima, se a gente não nos atentar ao manejo como um todo, a gente vai começar a diminuir a produção em algumas áreas. Mas, graças a Deus, os produtores eles têm melhorado muito, mas ainda precisa melhorar mais. O tensiômetro é poucos que usam, e eu conheço Perfeito. O Marcos Pimentel também fez uma pergunta aqui, ele colocou gesso. Eu creio que foi naquela hora que você estava falando sobre sódio, se utilizaria sabe? gesso e solução salina. O gesso, utilizamos sim, bastante. Gesso é essencial, né? Ele dá uma melhorada na estrutura do solo. Temos que se atentar só para não jogar gesso quando a gente tiver com pH abaixo de 6. Aí a gente tem que se atentar a isso nas análises de solo, mas o gesso a gente tem usado muito. Tem áreas aí salinas, pessoal, que a gente tem usado muito gesso, né, para melhorar. Ajuda até na questão do sistema radicular, né? Perfeito. Mais uma pergunta aqui, o Francisco David, ele faz a pergunta se fez a utilização de produto biológico aplicado via solo com tentativa de mitigar os efeitos da síntese de etileno, que acontece durante o estresse oxidativo. Então, o que é que acontece? O uso desses biológicos, eu tenho usado biológico, por incrível que pareça, desde 2018, 2019. Eu sempre comecei com a corda orgânica, com esterco, e usava dois produtos, um para fazer a decomposição do esterco, né, e outro para evitar como é que diz, os fungos maléficos. Usava um para o benéfico e outro para o maléfico. E sempre também utilizei alguma fonte para conseguir carboidrato. Eu sempre usei o açúcar, porque nas áreas que eu acompanho, o melácio é um produto excelente, mas apesar que ele tem só um pouquinho de parte de aminoácido, mas também ele, nas áreas que eu acompanho, eu observei a crescente demanda de cochonilha. E só mudando um pouquinho aí, hoje aqui no Vale está tendo um pouquinho de surto de cochonilha, principalmente a cochonilha escama de farinha. Então, assim, a gente tem que ficar atento também a nossos níveis de carboidrato. É bom o carboidrato no momento de enchimento de ramo, é importante. Só que a gente tem que nos atentar após essa fase, depois de floração, para a gente equilibrar os níveis de carboidrato, senão a gente começa a aumentar essa praga tão difícil de controle.
Perfeito. Mais uma pergunta, Kaique, ele pergunta se o senhor utiliza selênio para fim de estresse oxidativo também. Não, eu uso, na verdade, é um conjunto, né? É, quando você coloca uma gama de micro-organismos no solo, ele diretamente ele ajuda na decomposição da matéria orgânica, decomposição dos fertilizantes químicos, entregando para a planta de uma fonte disponível, né? Então, assim, o uso de micro-organismos no solo, ele melhora a aeração do solo, a parte física, né, do solo, fazendo com que você também melhore o sistema radicular da planta. E você melhorando esses fatores, consequentemente, você vai melhorar o seu estresse oxidativo na planta, né? Então, assim, quanto mais solos menos compactado, com maior sistema radicular, mais a planta ela se alimenta de ter vamos dizer assim, um equilíbrio maior na sua parte aérea, né? Sim, sim, perfeito. Mais uma pergunta, o Marcos Pimentel, ele pergunta qual a relação dos aminos com a floração. Qual a relação de Aminos com a floração. Ó, veja bem, o, os aminos, ele dá uma ajudada na questão do alongamento da panícula, né? Tomar cuidado para não usar, vamos dizer assim, não perder o equilíbrio, que você começa a aumentar o engaço de uma panícula para outra, e isso dificulta no pegamento. Se você conseguir um engaço, o uso de amino de uma forma bem equilibrada, isso melhora muito o pegamento. Mas se fizer um uso que aumente, que desequilibre um pouco vamos dizer assim, o alongamento da panícula, você diminui o pegamento. Perfeito. Mais uma pergunta, qual a fonte de silício que tem utilizado? Eu utilizei fertilício, teve um também da Forte. Me esqueci o nome. A gente tem usado muito Forte Silício aqui. Perfeito. O Mariano também fez uma pergunta. A qualidade da água usada como pH, teor iônico e a disponibilidade de NPK afeta na produção e qualidade dos frutos? Afeta-se, por exemplo, se você fizer o uso dessa irrigação, que você coloque irrigação a mais, esse produto vai lixiviar. Se você colocar menos, ele vai criar uma salinidade no solo e vai queimar as radicelas e a planta não consegue ter absorção. Então, se você fizer o uso de uma forma correta, é só questão de benefício. Perfeito. Mais uma pergunta, a Maria Jéssica aqui, primeiramente, lhe parabeniza pela apresentação e pergunta, tenho visto alguns profissionais indicando o uso 2,4-D para auxiliar na redução da emissão de ramos vegetativos. Poderia falar sobre? Guilherme, bem no início, eles usavam por conta da auxina, né? Mas hoje, no mercado, eu não vejo a necessidade de um uso de um produto desse, porque a gente tem excelentes produtos que que não precisa do uso de 2,4-D. Eu mesmo não sou contra quem usa, mas eu não uso 2,4-D vamos dizer assim, para esse tipo de posicionamento. O uso de 2,4-D, você ganha oxina, mas também você traz um estresse, vamos dizer assim, drástico para a planta. E aí, numa aplicação com um pouquinho a mais, aí você praticamente danifica a área com lázaro de pódio. Então, assim, eu não vejo necessidade,
no meu ver, não sou contra quem usa, mas eu não vejo necessidade do uso de 2,4-D para essa finalidade. Inclusive, nem para eliminar ervas daninhas, eu não aconselho. Já acompanhei áreas quando eu trabalhava para Grodan, mas hoje, com a demanda de produtos que a gente tem no mercado, não vejo necessidade. Perfeito, José Wilson. Vamos prosseguir, então, na apresentação. Um minuto. Já encerramos a apresentação. José Wilson, se quiser falar alguma coisa, agradecer, eu agradeço imensamente sua participação hoje. E aos demais participantes, se quiserem fazer mais alguma pergunta ao nosso palestrante, fiquem à vontade. Se ninguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer. Posso Pessoal, falar? Pode Desculpa. falar, Ana. pode. Depois eu faço os agradecimentos, professor. Tá bem. Tem coisas que eu não sei não, viu? Quando uma pessoa perguntou aí sobre amino, é um nome comercial de um produto ou é um... Me explica um pouquinho aí, por favor. Eu entendi que era aminoarginina, não? Porque é o único que eu O conheço. aminoácido. Eu entendi Não que era isso? eu entendi que seria isso, professora, né? Eu entendi que seria Tá. aminoarginina, Agora que já compreendi. Entendi. que ajuda ali na questão do sistema radicular, e foi o que o professor falou lá atrás. Se fizer um uso inadequado, você tem um vigor alto, né? Independente da variedade, como as nossas principais variedades aqui no Vale é a Tome, a Palme, a Quente e a Kate. Então, essas duas variedades, Quente e Kate, é um risco grande o uso de amino, se não fizer um uso de um bom conhecimento. Na questão da Palme, nem tanto. A palma é uma variedade que ela tem um ciclo aí de 145 dias, mas ela precisa atingir calibres entre 600 e 800 gramas. Acima de 800 já é ruim, e abaixo de 600, dependendo de algum período do ano, é ruim de comercializar a fruta, né? Então, o uso do aminoarginina na cultura da palma, eu vejo como menos possibilidade de erro. Agora, nas demais culturas, se não fizer um uso sabendo o que está fazendo, vai ter problema. Entendi. Obrigada. Uma outra coisa, quando você estava falando sobre irrigação, a gente está no Vale de São Francisco com acesso o tempo todo para tanta tecnologia que chega a ser até difícil escolher o que melhor se aplica para cada condição. Você acha que já está na hora de repensar o manejo de irrigação para a cultura da mangueira? Adequar ou desenvolver método, técnica, um novo sistema, talvez, de irrigação localizada, que otimize mais esse difícil manejo da irrigação em função dos danos que a planta sempre sofre por estresse toda vez que tem um processo de indução. A gente tem muita tecnologia à nossa mão, mas pelo que a gente percebe, irrigação localizada está a mesma coisa. Gotejamento e microaspersão, eu tenho a impressão que, não sei se o manejo também, talvez seja o manejo, não é o sistema. Qual é o seu ponto de vista nesse sentido? Professora, veja bem, um dos fatores que está interferindo dentro da irrigação, por exemplo, a gente ainda tem aqueles espaçamentos, ainda tem muito espaçamento em áreas 8x6, 7x7, 7x5, 8x8. Então, esses espaçamentos, tem que inovar ele, se for sistema de gotejo, pelo menos para 4 linhas de mangueira. A gente tem 2 linhas de mangueira. Imagina como é que nós vamos fazer esse bulbo de área molhada. Então, esse é um dos principais fatores que tem que melhorar. Dentro da irrigação por microaspersão, a gente tem que nos atentar
aos espaçamentos e o volume de água de cada micro, para cada espaçamento. E também saber distribuir esse micro na planta. Que tem, vamos dizer, áreas de 6 por 4, de 6 por 2. Dá para você usar um micro, vamos dizer assim, um micro de 50 litro hora, que você vai colocar ele ali no meio da planta, entre planta, que ele vai fazer um raio de 1 metro para um lado e um raio de 1 metro para o outro. E aí você começa a ganhar a questão de sistema radicular. Plantas de 8 por 6, dá para usar 2 micro. Aí tem gente que para usar 2 micro de 75, está usando de 100, 120, e aí não sabe manejar a quantidade de hora irrigada. E outra coisa, quando você tem um micro, uma vazão maior, dependendo de como seja o micro, ele faz o bulbo por fora e não faz o bulbo um pouco próximo. Então, assim, às vezes você joga a irrigação mais longe do que a necessidade do sistema radicular. Então, assim, tem muitos fatores de irrigação que, por exemplo, o produtor não sabe e ele tem a informação que coloca o micro. Aí tem que ver como é que esse micro ele tem vamos dizer assim, uma vazão de área molhada. Aí o que é que o produtor vai? Pelo o micro mais barato. Aí são as consequências. Então, na verdade, é muito mais manejo. O sistema existe e funciona, né? Agora, como ele é usado... Existe e funciona. E muitos produtores, quando o encarregado liga, porque eu acho um pouco de falta de conhecimento, não sei nem explicar, quando você vai fazer a substituição de um micro, tem que ser um micro da mesma vazão, do mesmo, vamos dizer assim, da mesma marca, porque às vezes da mesma vazão, da mesma marca, mas interfere na questão do bulbo molhado. Porque ele não faz aquele bulbo molhado igualmente aquela outra marca, porque são fornecedores diferentes. Entendeu? Muitas das vezes eu chego, ó, esse micro aqui é de quanto? 75. Esse aqui é de 75. Eu digo, você está observando alguma coisa? Esse aqui faz um bulbo molhado correto. Esse aqui faz como se fosse por fora. Então, são esses fatores em campo que a gente tem que observar. É interessante. E outra Obrigada. coisa. Tem um Outra bocado de coisa. pergunta para você aí, viu? Outra coisa, nossa região, nossos solos, eles têm gleba de solos diferentes. E, às vezes, numa área de 1 hectare, temos 3 manchas de solos, glebas diferentes. Se não tiver um bom conhecimento técnico e prático de campo, não consegue. Não precisa ser só o conhecimento teórico, que é importante, mas o prático vai lhe ajudar a disseminar essa informação para o encarregado em campo. Mostrar para ele que aquela parte ali tem uma irrigação maior, o solo tem uma dificuldade, vamos procurar ações para que possa igualar a questão da umidade do solo em campo, entendeu? São fatores bem interessantes. Verdade. Obrigada. Perfeito. Posso prosseguir, Ana? Tem mais Sim, algumas por perguntas favor. no chat para ele. O Renan faz a seguinte pergunta. Nesse período chuvoso, após a primeira indução floral, tem usado mão de algum hormônio para minimizar o aumento da gibberellina? Não entendi. Nesse período, Nesse período chuvoso, após a primeira indução floral, tem usado algum hormônio para minimizar o aumento da gibberellina? é importante. Temos que usar para que a gente consiga fazer a reversão de flor, né? Fazer aquela flor mista. Aí temos que usar hormônio. Temos que usar oxina. A panícula que deve vir com folha e panícula junto, né? O ramo, aliás. Panícula mais folhas, tudo junto. Era mista. Guilherme? Perdão, Ana, estava desligado o microfone. Qual tecnologia é utilizada para controle de mosca da fruta e como está sendo aplicada? O Giovanni faz a seguinte pergunta.
Veja bem, o primeiro passo é a gente não deixar a fruta madura no pomar, né? Esse é o primeiro passo, eliminar as frutas da área, enterrar ou passar uma trincheira. O segundo ponto, colocar armadilhas, né? Principalmente amarillo e telas grandes, pintar para você coletar. E hoje eu tive no Salitre uma coisa que me surpreendeu, é uma área bem próxima de Paulo Roberto. Paulo Roberto tem música da fruta e nessa área não tem. Diga o que foi feito. Aplicação de Decis com óleo vegetal via fértil. Não tem uma mosca. Eu não acreditei. Não tem, professora, uma mosca. Fruta E a madura. certificação? Hã? E a certificação, como é que se comporta nesse sentido? O Decis, ele tem registro, né? Tem registro, mas assim, o resíduo dele é admitido nos mercados externos? O resíduo Ele está indo dele via sistêmica, né? o resíduo, porque assim, é para combater aquela fruta que está no chão, vamos dizer assim, aquela fruta que, para a gente, normalmente, a gente passou por um período muito difícil aqui, e muitos produtores, a fruta caiu, a manga tome teve uma perca grande. Então, essa área não vai colher mais, é uma área Ah, que, sim, entendi. Para para a manter o gente controle da manter o população controle, de mosca, não é para colher o fruto. não, não. E para colher, o decíduo pode fazer até 30 dias. A Antes da curva de colheita. degradação, até para exportação, Então, a curva de degradação deles, em 30 dias, resolve. Quer dizer, permite. já sai a É. moleque. Perfeito. Mais uma Ótima pergunta, informação. o Isaías Carvalho aqui pergunta. Ele fala que a pergunta dele não tem muito a ver com irrigação, mas queria que o senhor discorresse um pouco sobre o uso de metionina no fim do ciclo da manga. E pergunta como esse estresse é importante com esse tipo de matur, com esse tipo de maturador para o acúmulo de reserva para a manga. E se isso não influencia no processo de senescência da folha a ponto de prejudicar o final do ciclo. Pronto. O uso de metionina, a gente utiliza muito metionina aqui para a maturação de ramo. A metionina, ele é um hormônio que transloca o potássio, né, para o ponteiro, fazendo aquele acúmulo de reserva para que a planta venha emitir a flor. A metionina é um dos principais hormônios que carrega potássio. Com relação à senescência, é só se usar da forma inadequada, né? Como a planta ela já está ali, quando você chega em maturação de ramo, ela já está ali com 60 e finaliza com 90 dias da brotação, né? Da brotação do pós-poda. Então, nos seus 90 dias, a planta já tá toda com seu amadurecimento de folha e, consequentemente, o amadurecimento do ramo para que tenha o enchimento de ramo, o acúmulo de reserva, junto o potássio e a metionina para fazer esse carreamento, a translocação por ponteiro. Então, a metionina aqui é um dos produtos carro-chefe aqui da gente no Vale do São Francisco. Perfeito. O Renan Thiago, ele fala que é da região de Livramento, né? E pergunta quais os manejos estão sendo realizados aqui para o controle de cochonilha. Veja bem, Guilherme, o controle de cochonilha, ele como é que eu posso dizer? A gente tem muito uso de abamectina, né? O uso de abamectina com óleo vegetal, desde da floração, chumbinho, vamos dizer, desde o chumbinho até, vamos dizer ali, próximos 40 dias, dependendo de qual é o abamectina, que tem um nível de curva de degradação que permita. E também a gente tem usado outros métodos via fértil, mas isso na pós-colheita. Perfeito. O Marcos Pimentel, ele pergunta se o Decis é tão perigoso assim. Decis é perigoso? Sim. Não, Decis não é um produto perigoso, não. Decis, na verdade, eu não vejo
nenhum produto perigoso. Se você fizer o uso do produto de uma forma correta, ele se torna, vamos dizer assim, uma utilidade para que resolva as situações. Agora, o produto, ele só é perigoso se você usar ele na fase errada. Se usar ele na fase errada, a gente vai comprometer a saúde humana. Então, isso aí já não pode. Mas a gente fazendo dentro das fases, dentro do período, dentro da lei, né? Dentro os requisitos de carência, é um produto que não causa dano nenhum à saúde humana. Perfeito. Igual uma faca. A gente tem uma faca em casa porque é útil, né? Isso. Você tem que saber Mas utilizar. pode ser perigoso também. O Isaías, ele complementa, e se eu colocar um antiestressante no mesmo momento da metionina, isso impactaria no funcionamento da metionina? Ó, o uso do antiestressante tem que tomar um cuidado, porque na hora da maturação, se você fizer o uso de um determinado antiestressante, e se você pegar uma fase de lua, com um ciclo de seiva subindo, você pode colocar a área a perder. Então, assim, o uso do antiestressante, você tem que ter conhecimento a nível de campo, para você saber dosar o produto. Principalmente ali, na emissão de botão floral, é onde eu aconselho que você não corre risco, né? Entendeu? No botão floral, que você já está definindo a floração, que, consequentemente, você evita aquele aborto excessivo. Perfeito. Mais uma perguntazinha aqui, o Idelvan pergunta, como você tem trabalhado prolina e extratos de águas como atenuante de estresse? Ó, algas, eu tenho começado em algumas áreas ali na brotação, né? Porque a planta, quando ela sai de uma safra bastante produtiva, a planta gastou bastante energia. Então, o uso desses produtos, tanto produto à base de água, à base de prolina, vai lhe dar uns resultados melhor. A prolina, tem dois tipos de prolina, aí a gente tem que se atentar a isso. E tem a prolina que ajuda essa questão numa pós-colheita, e tem prolina também que lhe ajuda lá na questão que não vai fazer com que a planta brote, na questão de maturação. Tem que tomar cuidado, que tem dois tipos de prolina, né? Perfeito. Eu creio que essa pergunta seja a última que tem aqui no chat. Se alguém mais quiser fazer alguma, fique à vontade. José Wilson está à disposição. Bom, eu creio que ninguém se manifestou, porque não tenho mais nenhuma. Ana? Bem, JR Consultoria, foi uma noite muito esclarecedora. A gente pôde aproveitar muito da sua vivência de campo e um aprendizado fantástico, não foi, Marquita Pimentel? Então, assim, a gente aproveita para agradecer, claro, você poder disponibilizar o seu tempo para estar conosco e compartilhar tanta experiência de tanto valor, né? Tirou muitas dúvidas aqui. E, bom, essa parte dos estresses sempre vai interessar a todos nós, porque o tempo todo vai surgir algum tipo de estresse para as plantas, então, acertar no manejo é a chave do sucesso, e a gente precisa muito do trabalho de vocês, consultores, pessoas que estão no campo, ajudando o produtor a solucionar os problemas técnicos e, assim, produzir mais e melhor. Então, em nome do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, sua antiga casa enquanto Cefet, eu não tive a sorte de dar aulas para você no período que você estava como estudante, eu estava fora, estava no doutorado, então não consegui alcançá-lo como estudante, mas agora o encontro aqui contribuindo com nossos estudos. Isso é absolutamente valioso, quero realmente lhe agradecer por isso, dizer que o GISP está à disposição para você trazer outras informações, outros conhecimentos aí, aquilo que você queira
inclusive sugerir também como tema. Então, agradeço de coração e parabenizo também, porque foi muito legal, muito legal. Muito obrigada. Eu também vou agradecer o GISP pela oportunidade da gente estar compartilhando o que a gente vivenciando em campo, né? Porque são conhecimentos que a gente consegue estar disseminando para que outras pessoas também possam agregar muito mais e venha também ter a oportunidade de participar do GISP, expor o seu conhecimento, trocar, vamos dizer assim, conhecimento, né? E o GISP está de parabéns, que são muitas pessoas que passam pelo grupo de estudos falando de cada cultura. Então, isso agrega para todos os produtores e estudantes e profissionais, para que venha ter uma excelência aqui no Vale do São Francisco, e em outras regiões também, como o professor Fernando traz bastante conhecimento aí para o GISP, e então, estão todos de parabéns. Vou deixar aqui o meu muito obrigado. Nós também. Ao seu comando, Guilherme e Elson, podemos encerrar a sala. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, José Ilso, pela participação nessa noite. Ao demais participantes também, muitíssimo obrigado pela presença. Logo mais, assim que a gravação estiver pronta, né, nós estaremos postando no YouTube, para caso alguém aqui não pôde estar presente aqui nessa noite, né, assistir, ou alguém queira reassistir, também possa realizar isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, José Wilson. Conte com nós. E Elson, a seu comando, paramos a gravação. Boa noite.